E a gente vai falar sobre essa questão de a violência que a gente às vezes pode presenciar ou pode escutar nos condomínios. Peraí, será que eu vou ficar quietinho, não vou falar nada? Qual que é a minha atitude diante da violência que eu vejo acontecer às vezes sob os meus olhos ali? Ó. O que eu faço? A gente vai conversar sobre esse assunto, mas primeiro vamos assistir esse VT. A violência contra a mulher, infelizmente, ainda é um problema grave em nossa sociedade. De acordo com dados divulgados pelo G1, 1 em cada 4 mulheres já sofreu algum tipo de violência durante a pandemia, e as denúncias direcionadas ao 180 subiram em 40%. Apesar de muitos acreditarem que a denúncia deve ser realizada pela mulher, saibam que qualquer um que flagrou uma cena de violência doméstica pode e deve fazer a denúncia. Diversas são as mulheres que infelizmente não se sentem seguras para denunciar as agressividades do parceiro. No dia 11 de agosto, para que estes casos diminuam cada vez mais, a Alesp aprovou um projeto de lei que obriga os condomínios a notificarem casos de violência doméstica até 24 horas depois do ocorrido, e caso não o façam, serão multados. O Papo Reto de hoje abordará sobre a nova lei dos condomínios perante a violência doméstica. Acompanhe. Olha, interessante, confesso para vocês que eu não sabia. E a gente, quem vive numa grande cidade como essa, uma metrópole, praticamente nós temos um número enorme de pessoas que vivem em condomínios, Eu acho que a maior parte da gente aqui vive em condomínio aqui, né? Então é um assunto muito sério. E eu vou conversar agora, gente, com o doutor Antônio Carlos Murad. Doutor Antônio Carlos Murad é advogado já há 25 anos, especializado em direito tributário e empresarial, né, curso e pós-graduação pela Escola Paulista de Direito, especialização em governança pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, atuariais e financeiras da USP. Doutor Antônio Carlos Murad, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida de Televisão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, Padre. Como vai? Eu vou bem, eu estou muito feliz de poder conversar e trazer esse assunto que é muito, muito pertinente, muito interessante. Mas antes da gente entrar, eu quero perguntar para o senhor um dado, não sei se de repente confere, com essa pandemia aumentaram os casos de violência doméstica, doutor? O senhor tem conhecimento sobre disso? Sim, muito, aumentou muito. Agora, antes mesmo da pandemia, os casos eram inúmeros, gigantescos. E antes da pandemia, eu posso dizer que não eram levados tão a sério como estão sendo levados hoje. Portanto, eu não vou dizer, obviamente, que alguma coisa saiu de bom dessa pandemia, óbvio que não. Mas as pessoas, os órgãos públicos competentes, né, começam então a partir daí a enxergar um pouco mais essa situação, porque a todo momento a gente consegue enxergar aí esposas, companheiras, companheiros sendo agredidos, né? Isso acontece muito e vem acontecendo cada vez mais, infelizmente. Doutor, coloca a gente por dentro dessa nova lei, da questão dos condomínios. Ela tem alguma coisa a ver com a Lei Maria da Penha ou não tem? É uma nova lei ou se ela é ancorada nessa lei? Como é que funciona? De repente, a pessoa que vive num condomínio, ao escutar, ao ver, ao presenciar, ele pode fazer uma denúncia? Veja, não está ancorada. É uma boa pergunta. Não está ancorada com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela vai puxar para ela uma situação de agressão à mulher. Mas a legislação, essa legislação, ela é muito abrangente. Ela não atua também, ou melhor, não atua só contra a mulher. Ela atua também contra as crianças, jovens, adolescentes, deficientes, idosos, né? Então, é sobre a agressão dentro do lar, né? E isso vem acontecendo demais.
muita agressão à criança, e nós conseguimos verificar isso em alguns casos, inclusive o último foi no município de Valinhos, né, onde foi um caso inverso. Um menino jovenzinho, não, um adolescentezinho, atirou no próprio pai, que estava agredindo a mãe. Então, ele reiteradamente agredia a mãe. O menino ficou chocado, né? Entrou num transe absurdo e não conseguiu fazer outra coisa senão matar o próprio pai. E, portanto, a legislação ela veio exatamente para tentar segurar essa situação com freios de outros olhos, né? De terceiros. Então, portanto, em condomínios, os vizinhos são obrigados a informar ou denunciar, o síndico e os funcionários desse condomínio também, e aqueles que não moram em condomínios, moram em ruas abertas, onde existem casas, etc., os vizinhos também têm essa obrigação. E é muito fácil falar, não, mas eu não consigo ver, eu não consigo escutar. Consegue sim, consegue sim. É muito fácil identificar isso. Agora, existem inúmeros meandres aí que podem ser discutidos a respeito disso, padre. Porque muitos falam, poxa, mas eu vou ter que interferir naquela família? Olha, claro que tem que interferir, óbvio que tem que interferir. Tem que parar, né? Fazer com que isso pare. E não é muito difícil de se fazer isso. Porque, num primeiro momento que você escuta uma agressão, gritos de socorro, etc., e chamar a polícia, chamar o conselho tutelar, seja lá o que for, né? A partir dali, aquele indivíduo agressor ele já começa a se sentir inseguro, a não ser que seja um psicopata. Né? Aí as coisas já mudam de figura. Doutor, a informação do senhor é imprescindível e muito importante mesmo. Eu ainda pergunto para o senhor chamou a atenção de algo interessante. A pessoa fala assim, mas será que eu ouvi, será que eu escutei? Pode cair naquela coisa de dizer, eu achei que fosse uma briga, ou o próprio agressor diga, não, você não viu nada, você só escutou, né? Ou seja, somente a leve desconfiança pode ser usada como uma maneira de acionar a polícia? Interessante, uma boa pergunta também. A legislação, quando saiu lá na Lesp, alguns deputados diziam o seguinte, não, mas a gente não pode forçar, por exemplo, o síndico a interferir, a bater na porta, a chamar a polícia, porque isso é invasivo, né? Esses deputados eles foram derrotados quando foi votada essa lei. Por quê? Porque, veja, quem não participa socorrendo alguém, não é? Ele é um omisso. Ele é um omisso. Sim. Ora, o que você tem que fazer? Tem que acudir aquela pessoa que está sendo agredida. E isso, eu te diria que Jesus Cristo, já com algumas parábolas muito bonitas, já falava sobre isso, não é mesmo? É verdade. Ora, o indivíduo que passava de largo, vendo um outro assaltado no chão, né, olhando para o outro lado, não é mesmo? É verdade. Enquanto que um bom samaritano via aquilo e levava para um taberneiro, olha, cuide dele. É verdade. Não é? Então, pelo amor de Deus, será que hoje em dia as coisas ficaram piores? É verdade. Não é? Nós temos que ter pessoas que ajudem uns aos outros. E o síndico tem que contribuir com isso. Os vizinhos têm que colocar o ouvido na porta. Isso. Essa é a verdade. É isso mesmo, é verdade. Não, eu concordo e acho impressionante como essa sensibilidade dos deputados para com isso. Né? Doutor, eu vou só parar um pouquinho, mas é bem rapidinho, só vou conversar com a Simone, rapidinho já volto, mas eu tenho mais pergunta para fazer para você, tá bom?
Doutor Antônio Carlos Moradi, sobre a pergunta que a Simone traz para a gente. Lembro a todos vocês, nós estamos conversando com o doutor Antônio Carlos Moradi sobre a questão da lei que foi aprovada, que os síndicos e todo o condomínio são responsáveis e devem denunciar a violência doméstica. Não só, o doutor falou muito certo, não é só em relação à mulher, mas a violência doméstica como tal. Doutor, eu pergunto para você, como que pode ser feita essa denúncia, né? Eu levo o caso para o síndico, a Simone apontava aqui, doutor, ela diz que há muito hoje nos condomínios os grupos de WhatsApp que as pessoas conversam entre si. E este seria também um canal para ser feita a denúncia? Como é feita essa denúncia, doutor? A denúncia pode ser feita de qualquer maneira. Pode pegar o telefone e chamar a polícia, pode chamar os vizinhos, pode encaminhar um WhatsApp pedindo para que alguém faça essa chamada. Pode, inclusive, se for uma situação extremamente grave, pode até interferir pessoalmente, fisicamente. Por exemplo, o indivíduo está no momento final de cometer um assassinato, né? Se o vizinho conseguir, ele pode sim, né, interferir, lógico, sem correr risco de vida. Claro. Né? Mas essas situações são muito sérias, são muito graves e, portanto, as decisões que são tomadas são decisões agudas e, portanto, nós não podemos deixar que o indivíduo morra por conta de uma situação de insegurança. Então, que chame um grupo de vizinhos e os vizinhos possam interferir. Agora, a forma de denúncia é de qualquer forma. Muito bom. Até saindo na rua e gritando, é possível que você consiga que alguém chame a polícia, a guarda civil, o guarda noturno. Não interessa. O que interessa é parar a agressão. Né? E a agressão não só a mulher, repito, né? Idosos estão sendo muito agredidos, né? Deficientes físicos estão sendo muito agredidos e crianças também. Muito interessante. E tem uma outra pergunta que eu vou fazer, mas antes, está chegando perguntas aqui para o senhor, doutor. Está chegando várias perguntas. Olha aqui, a questão, somente a violência física, a violência verbal também pode ser denunciada, porque de repente não chegou às vias de fato e de repente há uma agressão muito grande verbal, né? Como é? Somente a agressão física, doutor? Então, se chegar essa agressão verbal venha a chegar a vias de fato, que acaba chegando, lógico, você pode prevenir, né? E essa prevenção, a polícia pode interferir também, né? Eles chamam isso lá, entre eles, policiais de desinteligência, onde existe uma rixa, né? Uma briga de palavrões, etc, etc. Né? Isso é uma forma de prevenção. Né? Agora, lógico, se o casal está brigando porque um é corintiano, outro é palmeirense, aí também nós temos que ter discernimento e saber entender o momento. É verdade. Uma coisa que a Simone também levantou aqui, doutor, é que existe em tramitação uma lei que também leve a denunciar maus tratos de animais, né? Eu não tinha conhecimento disso, né? Claro, né? Mas também nos condomínios, para que haja essa denúncia. Não é uma lei ainda, mas eu acho que está em tramitação ainda. O senhor tem conhecimento disso, doutor? Eu já vi essa passagem em relação a isso, sim. Realmente isso está acontecendo, né? Mas é um movimento que já vem de longa data, né? Da criminalização, né, por maus tratos de animais, e isso foi crescendo. E eu tenho certeza que em algum momento isso vai se tornar também um crime, afiançável logicamente, mas que pode ter até reclusão.
Muito bem, muito bem, muito bem. Doutor, então só pra gente terminar, então em briga de marido e mulher, se mete a colher. É uma colher de pau, não de ferro. Doutor, eu queria agradecer muito o senhor, mas eu quero dar antes os contatos do senhor. Atenção, acesse o site, é muito importante, morade.com.br, atenção, morade.com.br, atenção, tá bom? Você pode entrar em contato agora com o doutor Antônio Carlos Moradi pelo telefone 0 operadora 11 3284-2111. Eu acho que é importante até conversar sobre todas as outras coisas. O doutor Antônio Carlos Moradi é um advogado renomado aqui em São Paulo. 0 operadora 11 3284-2111. Pode entrar em contato. Ou então você pode achá-lo no Instagram, @advocaciamoradi. @advocaciamoradi no Instagram. Doutor Antônio Carlos Moradi, obrigado pelo seu tempo disponibilizado aqui para nós. Muito obrigado pela sua solicitude. Obrigado mesmo. E, seja sempre bem-vindo. O senhor voltará a estar com a gente em outros momentos, porque eu tenho certeza. Foi muito bom, muito obrigado. Se Deus quiser. Obrigado. Que bom, olha aí. Muito interessante isso. Atenção, viu? Escutou briga de marido e mulher, também escutou alguma coisa errada, chama a polícia, e deixa eu te falar uma coisa, se não, avisa o síndico, o síndico, tem aqui, tô escutando uma briga danada aí, e fica de ouvido em pé, não para escutar fofoca, para ver se tem briga aí, cuidado, hein, cuidado. Cadê